Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Que a partir de hoje, quem quiser pode visitar a exposição Chico Xavier. Mandar de cima. São 51 óleos sobre tela. Sobre a vida de Chico, os 5 primeiros quadros são sobre o início, algum personagem do espiritismo, da ciência espírita, das pesquisas. Claro que a gente não fez todo mundo, porque são centenas e centenas de pesquisadores, mas pelo menos o início, para as pessoas lembrarem que existiu um Swedenborg, o Jan Hus, e que em busca da verdade eles encontraram, e essa verdade coincide com o espiritismo, com o cristianismo explicado pelo espiritismo. Então, quem quiser visitar a mostra, é uma mostra que a gente já exibiu em lugares especiais, como a Federação Espírita Brasileira do Rio de Janeiro, de Brasília, no Centro Espírita Luiz Gonzaga, onde Chico Xavier nasceu, e no Palácio das Artes, que é uma casa de arte e de cultura, é considerada a maior casa de cultura da América Latina, porque lá tem cinema, tem teatro e tem sala de exposições de arte. Então, estão todos convidados, principalmente depois do passe. Mas, como no Espiritismo nada é proibido, quem quiser pode estar aberta à exposição. Boa noite a todos. Então é com muita alegria que nós recebemos vocês mais uma vez nessa terça-feira aqui, onde nós todos juntos estamos aprendendo um pouquinho mais sobre o Evangelho de Jesus. E eu tenho aqui alguns recados. Quem que está aqui pela primeira vez? Poxa, que coisa boa! Estamos assim floridos de pessoas novas, sejam todos muito bem-vindos. Então eu vou citar alguns recadinhos para quem ainda não conhece. E a casa ela é aberta às 19 horas, inicia-se a nossa reunião às 19h30. Então, caso alguém queira chegar mais cedo, tem aquela mesinha ali no fundo onde tem alguns livros. Então pode nesse momento, né, nesse horário, até chegar o horário da reunião, pode fazer uma boa leitura. E a nossa casa também, para quem não conhece, nossa casa faz doações de cestas básicas, roupas usadas em bom estado, roupas de cama, mesa e banho, calçados, utensílios de cozinha. Então, caso alguém queira doar, vai ser muito bem-vindo. Sempre lembrando, são coisas que vocês têm e que falam, nossa, não estou precisando mais disso, mas que está em bom estado. E os nossos irmãos necessitados ficam muito, mas muito felizes. E nossa distribuição da cesta básica vai ser dia 29 desse mês. Caso alguém se interesse para ver como que é, para conhecer, pode vir que será muito bem-vindo. E nós temos aqui também, principalmente para as pessoas que estão vindo pela primeira vez, nós temos atendimento fraterno, né? Que é um espaço de respeito, dedicado às pessoas que precisam de falar, né? As pessoas que precisam desabafar, que estão com alguma questão pessoal. Então é um encontro de alma com alma. Tá bom? É só anunciar lá na recepção, que a recepção encaminha para atendimento fraterno, caso alguém precise. E agora eu peço para vocês abaixarem o celular. Por favor.
E vamos então iniciar a nossa prece. Gentilmente eu peço para vocês, se possível, fechar os olhos. Senhor Jesus, aqui estamos reunidos em Teu nome, buscando luz para o nosso entendimento e paz para o nosso coração. Que as Tuas bênçãos desçam sobre este ambiente. Ampara-nos, Senhor, para que este momento de estudo se transforme em um verdadeiro encontro com a Tua mensagem de amor e renovação. Que os benfeitores espirituais desta casa inspire a palestrante de hoje. Gratos pela oportunidade do aprendizado, pedimos Tua presença entre nós, hoje e sempre, que assim seja. Eu vou estar fazendo agora uma leitura que está no Espírito da Verdade, escrito por André Luiz. Então ele trouxe algumas frases impactantes, algumas frases importantes, que diz assim: disse o mestre, buscais e achareis. Mesmo nos céus, você pode fixar a atenção nas sombras da nuvem ou no brilho da estrela. Afirmou o Senhor: cada árvore é conhecida pelos frutos. Alimentar-se com laranja ou intoxicar-se com pimenta é problema seu. Proclamou o Cristo: orai e vigiai para não entrardes em tentação. Porque o espírito em verdade está pronto, mas a carne é fraca. O espírito é o futuro e a vitória final, mas a carne é o nosso próprio passado, repleto de compromissos e tentações. Ensinou o mentor divino: não condeneis e não sereis condenados. Não critique o próximo para que o próximo não critique você. Falou Jesus: quem se propõe a conservar a própria vida, perdê-la. Quando o arado descansa, além do tempo justo, encontra a ferrugem que o desgasta. Disse o mestre: não vale para o homem ganhar o mundo inteiro, se perder sua alma. A criatura faminta de posses e riquezas materiais, sem trabalho e sem proveito, assemelha-se de algum modo à pulga que deseja reter um cão para si só. Afirmou o Senhor: não é o que entra pela boca que contamina o espírito. A pessoa de juízo sadio come o razoável para rendimento da vida, mas os loucos ingerem substâncias desnecessárias para rendimento da morte. Ensinou o Mestre Divino: andai enquanto tendes luz. O corpo é a máquina para a viagem do progresso, e todo o relaxamento corre por conta do maquinista. Proclamou o Cristo: orai pelos que vos perseguem e caluniam. Interessar-se pelo material dos caluniadores é o mesmo que se adornar você deliberadamente com uma lata de lixo. Falou Jesus: a cada um será concedido segundo as próprias obras. Não se preocupe com os outros, a não ser para ajudá-los, pois a lei de Deus não conhece você pelo que você observa, mas simplesmente por aquilo que você faz. André Luiz. E agora, com muito carinho, vamos receber a nossa querida Larissa, que com tanto desprendimento, com tanta vontade, deixando aquelas duas crianças, se comprometeu a fazer o melhor, né, dessa palestra. Boa noite a todos. Como Ima falou, eu me comprometi e espero que vocês consigam
entender o que eu tentei trazer hoje aqui. Dando continuidade às bem-aventuranças, aos bem-aventurados, os misericordiosos, hoje vamos falar um pouco sobre o sacrifício mais agradável a Deus. E para falar sobre isso, Kardec traz para a gente Mateus capítulo 5, versículo 23 ao 24. Se, pois, quando apresentardes vossa oferenda ao altar, vós vos lembrardes que o vosso irmão tem alguma coisa contra vós, deixai a vossa dádiva aí ao pé do altar, e ide antes vos reconciliar com o vosso irmão, e depois voltai para oferecer a vossa dádiva. Muito interessante quando a gente coloca assim o sacrifício mais agradável a Deus. Até assusta assim um pouco. Nossa, Deus quer que a gente faça sacrifícios. Palavra sacrifício. Mas a gente voltando aos primórdios, desde os tempos remotos, nós, o indivíduo, nós temos esse desejo de agradar o mais forte. Esse desejo de pressionar o mais poderoso. E com isso, a gente pretende conseguir a proteção, conseguir favores. E a oferta a Deus era um ato de devoção e reconhecimento por aquilo que ele representava. Na Bíblia, a história de Caim e Abel, que é um dos relatos mais antigos da Bíblia, é registrada no capítulo 4 da Gênesis. Essa narrativa apresenta os primeiros filhos de Adão e Eva e o episódio do primeiro sacrifício oferecido a Deus. Mais do que um simples relato, essa passagem ensina lições profundas de fé, obediência, mas também de inveja e justiça divina. Caim, não sei se todo mundo sabe, era um agricultor, e Abel cuidavam de rebanhos. Ambos trouxeram ofertas ao Senhor, mas Deus aceitou apenas de Abel. A rejeição da oferta de Caim desencadeou o sentimento de raiva e frustração, que levou ao primeiro assassinato da história humana. A consequência desse ato marcou a sua vida e o distanciou da presença divina. E aí vem a questão: por que Deus rejeitou a oferta de Caim? É porque a carne é melhor do que o que vem da terra? E com isso até vem essa ideia de querer se ofertar o sangue, animais, porque daí se tiram o que é a preferência de Deus. Mas Deus não rejeitou a oferta de Caim não apenas por ser um fruto da terra, mas pela maneira como foi oferecida. Diferente de Abel, que trouxe as primícias e as melhores partes do seu rebanho, Caim parece ter ofertado de maneira indiferente. Como tinha que ofertar, pegou qualquer um de seu rebanho e ofertou a Deus. E em Hebreus 11, no capítulo 11, versículo 4, nos dá uma pista sobre essa rejeição. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Então isso sugere que o problema não estava no que Caim ofertou, mas na falta de fé e sinceridade com que ele fez aquele ato. Além disso, a atitude de Caim após a rejeição demonstrou um coração endurecido e incapaz de conseguir reconhecer o seu erro e assim se corrigir. Mas com o tempo na história, o sacrifício vai ganhando uma nova conotação, não só de agradar, mas sim também de conseguir algo em troca, mas também com uma forma
de se limpar, uma forma de purificação. As pessoas começam a achar que ao matar aquele animal levava consigo todos os seus erros, todos os seus pecados. E como se abater aquele animal, todas as suas ações erradas iriam ser apagadas e perdoadas. Mas com a chegada de Jesus, os seus ensinamentos vão nos trazer um novo entendimento. Vem trazer uma clareza para os nossos entendimentos. E o que seria? Ele nos ensina que o verdadeiro sacrifício é o sacrifício do nosso ressentimento. É a gente sacrificar aquela mágoa que a gente carrega. É aquele sentimento ruim que a gente carrega pelo irmão. É a gente esquecer. É a gente perdoar. E nós, espíritos que nos encontramos nessa faixa evolutiva, infelizmente, nós não somos dos mais evoluídos, ainda nos ofendemos, nos magoamos, nos melindramos com muita facilidade. E por vezes na nossa jornada vamos acumulando esse peso do ressentimento, esse peso inútil que vai tornando a nossa jornada ainda mais difícil. Porque além de ser pesado, esse peso vai nos adoecendo. E para isso, Emmanuel vem nos trazer que o melhor medicamento para esse adoecimento é o perdão. É que antes que buscarmos o perdão, devemos perdoar. E se acaso formos o agente da injustiça, aí nós devemos buscar a reparação. Porque depois da chegada do Cristo, dos seus ensinamentos, a gente passou a compreender. O cristão é diferente. O cristão ele oferece a sua alma. O cristão não vai se importar em oferecer sacrifícios materiais. A gente já entendeu, Pelo menos eu acho. Para que Deus quer dinheiro nosso? O que Deus vai fazer com o terreno? O cristão, ele já entendeu que esses sacrifícios materiais, ele já acabou. O sacrifício, ele se espiritualizou. O sacrifício agora vem de dentro de nós. E por isso Jesus, na sua caminhada, ele vai dizer para a gente perdoar indeterminadamente. Ele vai falar para a gente perdoar 70 vezes 7. O mesmo erro. Mas quando a gente fala assim, perdoar, a gente precisa também, é óbvio, entender o perdão. Porque perdoar não é apenas a gente virar, fulano, está perdoado. Não é esquecer. Mas é a gente ressignificar. A gente entender que aquilo não é tudo. Que a nossa jornada é ainda maior do que aquilo. É a gente entender que perdoar é a gente não levar esse ressentimento, esse peso com a gente que vai dificultando a nossa jornada, vai dificultando a nossa visão, a nossa maneira de enxergar a vida. Porque a própria palavra ressentimento já diz tudo, ressentir. Então, é melhor você perdoar, se livrar daquilo, ou você ficar sentindo, ressentindo, sentindo várias e várias vezes, porque toda vez que você vê aquele,
irmão, você sofre aquela dor de novo. Toda vez que toca no assunto, você sobe aquela raiva de novo. Vixe, que eu não posso tocar nesse assunto que me dá um ódio. E você acha que quem está sofrendo é o seu irmão? Somos nós que estamos carregando aquela doença dentro da gente, porque aquilo apodrece dentro da gente. A mágoa é um veneno que a gente vai preparando ela com cuidado, dia após dia, e depois dela pronta, a gente vai lá e bebe. Porque a mágoa que a gente carrega é veneno para nós mesmos. E quando a gente fala de perdão na perspectiva espírita, é a gente lembrar da importância da reencarnação. É a gente lembrar da importância da família. A família. Porque é na família que estão os nossos mais importantes laços de mágoas, de brigas, de disputas. É na família que Deus nos permite ajustar essas arestas que ficaram perdidas pelo tempo. É na família que a gente tem essa oportunidade de sanar essas mágoas, esses ressentimentos do passado. É na família que a gente tem a oportunidade de ressignificar tudo isso que começou com uma mágoa, com um ódio, e a gente vai transformando em compreensão, em indulgência, em amor. E quando a gente fala família, mas principalmente o nosso seio familiar, nossa casa, mas também os nossos colegas de trabalho, o nosso grupo espírita aqui. Porque Jesus disse: aqui reunirão milhares de desafetos e inimizades, mas sob a direção do Divino Mestre Jesus, terão a oportunidade do perdão. Nós acreditamos em enxergar uma pessoa porque vemos o seu corpo físico. Nós medimos a pessoa pela sua aparência, pelo seu corpo físico, e esquecemos que mais que isso é um espírito milenar. E tudo isso eu quero dizer porque milenar. Tanto tempo esse espírito, tanta história. Humberto de Campos nos diz que Deus, ele não usa da violência, ele usa do tempo. E tudo aquilo que semeamos, todas as nossas palavras, nossas ações, regressarão com o tempo. O tempo devolve tudo que originou de nós. Todas as mágoas que causamos, todas as feridas que causamos, o tempo vai devolver. Hoje podemos ser o agente, mas amanhã seremos o recipiente. E pensando nessa amplitude, é muito fácil confundir justiça humana com justiça divina. Porque é muito fácil nos colocarmos com as vítimas. Mas e quando foram que a gente... O que a gente causou? Hoje a gente pode estar acolhendo, mas para a gente colher é porque lá atrás a gente semeou. A gente vê uma criança, a gente esquece. O que é a vida de uma criança perto da vida desse espírito milenar que está por trás? Então, quando a gente pensar de todas essas mágoas que existem hoje, de todo esse sofrimento que talvez nos causaram, mas e nós? E quando foram nós os causadores desse sofrimento ao outro?
Porque uma coisa é certa, a semeadura, a gente pode até escolher, mas a colheita, ela é certa. E aí, vindo nessa mesma temática, Kardec agora traz um novo trecho, onde ele intitula, né, o argueiro e a trave no olho. Mateus, capítulo 7, versículo 3 ao 5. Porque vedes um argueiro no olho do vosso irmão, vós que não vedes uma trave no vosso olho. Ou como dizeis ao vosso irmão, deixai-me tirar um argueiro do vosso olho, vós que tendes uma trave no vosso. Hipócritas. Tirai primeiramente a trave do vosso olho, e então vereis como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Primeiro, o que é um argueiro, né? Em algumas traduções colocam como um cisquinho no olho, mas também pode ser traduzido como um pequeno galho seco, uma farpinha, uma lasquinha de nada, que hoje a gente vai tratar como algo insignificante. E a trave? A trave, uma viga, igual a trave do gol, que é algo bem mais relevante. E aí agora a gente consegue, né, uma facilidade de enxergar os argueiros nos olhos de todo mundo, enquanto tem uma trave no nosso e a gente, uma coisa. E mais do que isso, a força da palavra, a carga de sentimentos que colocamos nas palavras, porque a palavra ela pode ser construtiva, mas também destrutiva. Mas a pergunta é, por que julgamos tanto o outro? Porque usamos o nosso ponto de vista, um ponto de vista que muitas vezes distorcido e sem conhecimento, e medimos as pessoas pela nossa régua. A gente acha que o que é certo é o que nós pensamos, que somos donos da verdade. E com isso, podemos sair aqui olhando para cada um e apontando isso ou aquilo que achamos que é errado, que achamos que está errado. Na questão 903 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta para os espíritos: a culpa em estudar os defeitos alheios? E os espíritos respondem: se é com o fito de criticar e divulgar, há muita culpa, porque isso é faltar com caridade. Se é com intenção de proveito pessoal, evitando-se aqueles defeitos, pode ser útil. Mas não se deve esquecer que a indulgência para com os defeitos alheios é uma das virtudes compreendidas na caridade. Antes de censurar as imperfeições dos outros, vede se não podem fazer o mesmo a vosso respeito. Tratai, pois, de possuir as qualidades contrárias aos defeitos que criticais nos outros. Esse é um meio de vos tornardes superior. Se os censurai por serem avarentos, sede generosos. Por serem orgulhosos, sede humildes e modestos. Por serem duros, sede dóceis. Por agirem com mesquinhez, sede grandes em todas as vossas ações. Em uma palavra, fazei de maneira que não vos possam aplicar aquelas palavras de Jesus. Vedes um argueiro no olho do vizinho e não vedes uma trave do vosso. Tem um psicólogo norte-americano, Carl Rogers, eu acho que é assim que fala. E ele diz: só enxergamos no outro aquilo que somos, porque reflete a ideia de que a nossa percepção do mundo e das pessoas é um espelho da nossa própria realidade interior.
baseado em nossas experiências, sentimentos e as nossas crenças. O que identificamos como qualidades ou defeitos nos outros, muitas vezes, são projeções daquilo que existe e que muitas vezes evitamos de encarar em nós mesmos. A gente só vê aquilo que tem dentro da gente. Aquilo que incomoda do irmão é porque a gente carrega aquilo com a gente e a gente não consegue admitir. A gente não consegue fazer uma leitura de nós mesmos. E aí a gente fica apontando para coisinhas dos outros. Isso acaba sendo um convite ao autoconhecimento, né? Aquela velha reforma íntima que a gente tanto fala. E Jesus é bem claro quando ele fala: hipócritas. Por que hipocrisia? Pois eu fico analisando e apontando no mínimo os detalhes dos defeitos do outro, enquanto eu não sei lidar nem com os meus. Mas por que essa dificuldade de lidar com os nossos defeitos, de assumir os nossos defeitos? O orgulho. O orgulho, ele não nos deixa observar as nossas próprias falhas, os nossos defeitos. Porém, mais cedo ou mais tarde, teremos que enfrentar para seguir com a nossa transformação moral. E fruto do orgulho, que está ali coladinho com ele, o amigo inseparável, o egoísmo. E no Livro dos Espíritos, Kardec traz uma parte inteira voltada exclusivamente ao egoísmo. E na questão 913, ele pergunta: entre os vícios, qual o que podemos considerar radical? E os espíritos são muito claros ao dizer: já dissemos muitas vezes, o egoísmo. Dele deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos existe o egoísmo. Por mais que luteis contra eles, não chegareis a estipá-lo, porquanto não atacardes pela raiz, enquanto não lhe houverdes destruído a causa. Que todos os vossos esforços tendam para esse fim, porque nele se encontra a verdadeira chaga da sociedade. Quem nesta vida quiser se aproximar da perfeição moral, deve extirpar do seu coração todo o sentimento de egoísmo, porque é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as qualidades. Então, enquanto ficarmos presos a esse sentimento de que somos diferentes, melhores, como dizem hoje os alecrins dourados, e a gente não começar a enxergar as nossas ações e refletir, às vezes é difícil, às vezes dói a gente pensar: nossa, mas eu sou muito rude, eu sou uma pessoa muito difícil, sou chata. Mas é só através dessa reflexão é que poderemos, aos poucos, nos transformar aquilo que pretendemos ser. E é claro que não estou falando que nós vamos, reconheci que sou chato, nossa, já virei outra pessoa. A pessoa mais agradável, a pessoa mais amorosa. É demorado, meu marido que o diga. Mas tudo o que dissemos gera uma responsabilidade. E por que esse prazer de falar mal do outro? Pode ver aí, quando junta com um amigo, e fulano, tu viu aquela roupa? Meu Deus. E ciclano traiu o marido. E o que alimenta os nossos ciclos, muitas vezes, se a gente for parar para pensar, é a fofoca,
é o falatório, é falar do outro. E Emmanuel, que ele vem trazer uma frase que é muito interessante. É preferível uma mentira que console que uma verdade que fere. E aí você vai falar assim, não, mas eu falo com as pessoas a verdade. As pessoas vão se ferir, mas é a verdade. Nada melhor do que a verdade. Será mesmo? Porque tem um momento, né? A gente tem que saber identificar. Será proveitosa essa verdade que a gente quer tanto falar para o outro? Será que vai ter bons frutos? Estamos pensando nessa responsabilidade que teremos ao revelar essa verdade que a gente diz tão importante ser falada? Eu lembro que Divaldo, em muitas de suas palestras, ele citava o caso da irmã dele, que era casada e que, um certo dia, entregaram a ela uma carta dizendo que o marido tinha um amante. E através dessa verdade, de alguém que achou muito importante ela saber daquilo que estava acontecendo na vida dela, ela resolveu tirar a própria vida. E aí é óbvio que ela teve uma escolha. E através do livre-arbítrio, ela escolheu ceifar a própria vida. Mas e quem falou a verdade? Quem entregou o bilhete? Essa pessoa também não leva consigo essa responsabilidade da vida da outra? É óbvio que sim. E é isso que a gente tem que refletir. O que a gente anda falando por aí? Que dissemos que são verdades porque somos sinceros? Criticando o outro. O outro talvez sabe que ele tem aquele jeito, sabe que ele é uma pessoa difícil, ele está lutando contra aquilo. Talvez a gente nem saiba. Ele está tentando ser uma pessoa melhor e a gente talvez não saiba, porque a gente não consegue enxergar tudo. Não conseguimos estar vendo em todas as vertentes. A gente vê muito pouco. E não dá para tirar daquele pouco que a gente enxerga e achar que é o todo, que é a verdade sobre aquela pessoa. A gente sabe um fato. Mas a pessoa não se resume àquele fato, àquela história, àquela causa. Então, a gente precisa desse autoconhecimento. O que a gente vai fazer com isso? A gente vai usar essa reação a outras pessoas como um ponto de partida para reflexão. Pergunte-se, por que essa característica me incomoda tanto? Já é uma tarefinha para casa, viu? Quando chegar na rua, no trabalho, em casa. Ai, mas fulano é tão... Por que fulano? Por que está me incomodando tanto fulano ser daquele jeito? Aí começa a prestar atenção em si. Porque, mas eu também penso assim e tal. E com isso, vem a transformação interior. Porque ao reconhecer e trabalhar os aspectos que projetamos nos outros, podemos transformar a nós mesmos. Consequentemente, a forma como vemos o mundo ao nosso redor. Porque o mundo é o que a gente enxerga. Ai, mas eu vou pintar minha vida como uma aquarela, eu vou ficar cantando. É isso mesmo. Tem que agradecer. Se a gente for parar para pensar, a gente tem muito mais do que muitas pessoas aí nem sonham ter. Então é para deixar a vida bem cor-de-rosa, ver tudo com muita beleza. Que é para dizer que aqui dentro também está cheio de belezas. E por último, a empatia, que é compreender que a percepção é subjetiva. Pode levar a uma empatia maior. Porque em vez de julgar o outro, a gente vai tentar entender. E isso aí gera na gente uma reflexão da nossa própria jornada. Então é só através dessa empatia, desse amor para o próximo.
é que a gente vai transformar a nós e quem sabe que não está nos nossos planos, mas quem sabe a gente não possa ajudar o outro também, facilitar a jornada do outro. Mas não adianta a gente querer ficar dando curso do que ser melhor daquilo e disso para o outro, sendo que na nossa vida a gente não sabe nem aplicar nem a metade daquilo que falamos. Eu sei que eu já falei demais, mas só para fechar, eu peguei um texto do livro Fonte Viva, acho que tem até ali, a gente tem aqui na nossa livraria da FEB, de Emmanuel, com o tema Aproveita. E ele vai trazer o Evangelho de João, capítulo 4, versículo 20. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a qual o viu, como pode amar a Deus a quem não viu? A vida é processo de crescimento da alma, ao encontro da grandeza divina. Aproveita as lutas e dificuldades da senda para a expansão de ti mesmo, dilatando o teu currículo de relações e de ação. Aprendamos para esclarecer. Entesouremos para ajudar. Engrandeçamo-nos para proteger. Eduquemo-nos para servir. Com o ato de fazer e dar alguma coisa, a alma se estende sempre para mais além. Guardando a bênção recebida para si somente, o espírito muitas vezes apenas se adorna, mas espalhando a riqueza de que é portadora, cresce constantemente. Na prestação de serviço aos semelhantes, incorpora-se naturalmente ao coro das alegrias que provoca. No ensinamento ao aprendiz, liga-se aos benefícios da lição. Na criação das boas obras, no trabalho, na virtude ou na arte, vive no progresso, na santificação ou na beleza com que a experiência individual e coletiva se alarga e aperfeiçoa. Na distribuição de pensamentos sadios e elevados, converte-se em fonte viva de graça e contentamento para todos. No concurso espontâneo, dentro do mistério do bem, une-se a prosperidade comum. Dá, pois, de ti, de tuas forças e recursos, agindo sem cessar na instituição de valores novos, auxiliando os outros a benefício de ti mesmo. Peraí. O mundo é caminho vasto de evolução e aprimoramento, onde transitam ao teu lado a ignorância e a fraqueza. Aproveita a gloriosa oportunidade de expansão que a esfera física te confere e ajuda a quem passa sem cogitar de pagamento de qualquer natureza. O próximo é a nossa ponte de ligação com Deus. Se buscai ao Pai, ajuda teu irmão amparado, porque, segundo a palavra iluminada do evangelista, e se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece o semelhante, é mentiroso, pois quem não ama o companheiro com que convive, como pode amar a Deus a quem não o ainda conhece? Emmanuel. Muito obrigada. Obrigado, Larissa. Muito boa, né? Belas reflexões ela trouxe, mais uma vez, trazendo o tema do perdão, trazendo o tema do amor, do autoconhecimento. Muito bom mesmo. Agora eu estou chamando a Cláudia, que ela vai estar fazendo as vibrações e a prece final também. Então vamos, nesse momento, fechar os nossos olhos, nos conectar com a espiritualidade maior e vamos vibrar, lembrando que vibrar
é doar o melhor de nós, doar o nosso amor. Então vamos vibrar por todos aqueles que mais necessitam, as pessoas que se encontram sem um lar, nas ruas, com a ausência do pão físico. Vamos também vibrar por todos aqueles que se perderam nas drogas, na bebida. Vamos também vibrar por todas as crianças que estão abandonadas. Vibrar também por todos aqueles que estão nos asilos, muitas vezes abandonados. Vamos vibrar também pelo nosso planeta, pela utilização da água, por todos aqueles países que se encontram em guerras, por todos os refugiados. Vamos vibrar também por todos os governantes do mundo todo, para que todos eles possam usar o bom senso, possam usar a caridade, eliminando o pensamento de ganância, para que possa pensar na coletividade, em todos. Vamos também pedir licença para vibrar por essa casa que nos acolhe, vibrar pelos nossos lares, que eles também possam receber essas vibrações de amor, possam renovar todas as energias. Vamos vibrar também pela intenção particular de cada um de nós e por todos aqueles que não pudemos lembrar, mas que precisam dessa vibração de amor. E continuando, vamos então agradecer por mais essa terça-feira, por essa palestra, e que possamos cada vez mais fortalecer o amor de Jesus em nosso coração, que possamos sempre praticar a caridade, o amor ao próximo e colocar em prática tudo aquilo que a gente vem aprendendo do Evangelho de Jesus. Que assim seja, graças a Deus.